Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava no fundo do poço, com toda sua infraestrutura destruída pela guerra. E dessa vez, a derrota alemã não trouxe só humilhação, mas também culpa, já que o povo alemão em geral foi demonizado tanto pelo oeste quanto pelo leste, por ser o país responsável por isso do Holocausto. Então agora, o nacionalismo alemão virou algo do passado. E junto com o fim do nacionalismo, veio também o fim da nação, já que a Alemanha foi inicialmente dividida entre 4 países: França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética, além de também perder uns territórios para a Polônia, com a própria capital, Berlim, também sendo dividida. Mas só depois, em 1949, a Alemanha foi oficialmente dividida em duas: ocidental e oriental, com a ocidental sendo influenciada pelas potências capitalistas, e a oriental sendo influenciada pela União Soviética. Essa divisão também foi uma marca de início para a Guerra Fria, já que era um país só, dividido em duas ideologias. A Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, ainda estava meio fudida pela guerra, não tanto quanto a Alemanha Oriental, mas ainda assim, a economia de guerra alemã também desgastou bastante tudo que a Alemanha tinha. E então, para a reconstrução da Alemanha e de tudo que tinha sido destruído, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, onde eles começaram a financeiramente ajudar todos os países na Europa. Todos os países, tirando os comunistas, óbvio. E com isso, a Alemanha Ocidental conseguiu rapidamente se industrializar, o que fez ela passar por um boom econômico. Ela era capitalista, então apesar dela não ter controle direto sobre a economia, o mercado dela ficou bem competitivo, fazendo a Alemanha Ocidental não só ficar rica, mas também com uma tecnologia totalmente superior à da Alemanha Oriental. A única parte ruim foi que ela sofreu temporariamente de falta de alimento, já que a guerra tinha deixado a Alemanha sem quase agricultura nenhuma, então ela não conseguia produzir o próprio alimento. Mesma coisa com recursos. A Alemanha Ocidental estava quase sem recursos na época, mas ela conseguiu resolver isso, focando a economia dela em exportação e tecnologia. Assim ela vendia bens para outros países e conseguia dinheiro suficiente para conseguir os recursos que ela mesma não conseguia criar sozinha. Já a Alemanha Oriental não sofria muito disso, porque a União Soviética ajudava ela diretamente com recursos, quando ela não conseguia produzir o suficiente. E falando na Alemanha Oriental, a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã, seguia o socialismo soviético. Na prática, a Alemanha Oriental era só mais um simples fantoche da União Soviética. Então, o sistema dela não se diferenciava muito, também restringindo a liberdade de expressão e também tendo uma economia totalmente planificada. Ou seja, o governo controlava tudo. Isso dava algumas vantagens em comparação à Alemanha Ocidental, já que ela tinha coisas como educação e saúde totalmente públicas, e também podia controlar diretamente no que a economia focava. Mas isso dava uma desvantagem gigantesca na eficiência em geral, junto com também a falta de competição, que com o tempo fez a Alemanha Oriental ficar muito para trás no sentido tecnológico, já que as empresas não tinham incentivo para inovar. Com a economia planificada e com os extremos investimentos soviéticos, ela já tinha se reconstruído quase totalmente, com a economia até crescendo. Mas aí começaram a ter alguns problemas. Já que em um sistema planificado não dá para ter total precisão na demanda de algo, a Alemanha Oriental começou a sofrer de escassez de bens de consumo. Mas ela deu um jeito de enfrentar isso, focando mais a indústria dela nas coisas que eram totalmente essenciais, e só nelas. Então, ao menos, ela não chegou a passar fome, mas esse foco em só o que é necessário também deixou a Alemanha Oriental um país bem atrasado em comparação à Alemanha Ocidental. Ao contrário da Alemanha Ocidental, a Oriental não sofria de desigualdade social ou algo parecido, mas ao mesmo tempo também era um país muito pior na qualidade de vida média. Então, muitos alemães começaram a migrar para a Alemanha Ocidental, procurando uma vida de mais luxo, e o lugar onde isso mais acontecia era em Berlim. Pelo fato da cidade ser dividida entre os dois lados, era bem fácil migrar de um lado para o outro. Então, iam para Berlim Ocidental, trabalhavam e ganhavam dinheiro lá, que era mais próspero. E isso continuou acontecendo nos anos 50, até chegar no começo de 1960, onde a União Soviética percebeu essa merda. Os alemães saíram da Alemanha Oriental para trabalhar, fazia com que eles não só tirassem o valor produtivo da parte comunista, como também fortaleciam a produção da parte capitalista, que em tese era para ser o inimigo deles, né? A União Soviética decidiu ir pela opção mais simples, e meteu uma parede cercando a parte capitalista. E ela fez isso sem aviso nenhum também. De um dia para o outro, a parede já estava lá, demarcada. E ninguém podia nem reclamar disso,
já que a Alemanha Oriental também reprimia qualquer tentativa de protestos, inclusive acontecendo algumas revoltas, que foram brutalmente oprimidas pelo governo. Mas mesmo com a tentativa do governo de suprimir tudo isso, a estabilidade era só na superfície. No fundo, o descontentamento e raiva do povo só foi aumentando mais e mais com o tempo. A Alemanha Ocidental, durante a década de 60, passou pelo seu maior milagre econômico. Os padrões de vida alemães começaram a ficar extremamente melhores, e a Alemanha Ocidental também foi um membro-chave na formação da Comunidade Econômica Europeia, que no futuro seria conhecida só como União Europeia. E foi basicamente isso, dos anos 60 até os 80. A Alemanha Ocidental estava crescendo, enquanto a Alemanha Oriental estava só sobrevivendo por pouco. A Alemanha Oriental conseguia se manter até que bem, pois a União Soviética dava muito apoio econômico para ela. Só que no começo da década de 80, a União Soviética começou a entrar em uma grande crise política, militar e econômica, que por consequência fez a Alemanha Oriental, que era satélite dela, sofrer de problemas parecidos. E o povo da Alemanha Oriental já não aguentava mais. Então, em 1989, a infelicidade do povo chegou a um auge. Protestos anticomunistas e a favor da liberdade de expressão aconteciam por toda a Alemanha Oriental. E em um certo dia, um membro do Politburo alemão falou em uma coletiva de imprensa que o povo da Alemanha Oriental poderia atravessar a fronteira imediatamente. Ele falou isso por um mal-entendido. Na verdade, não era para ser imediato, mas o povo agiu de qualquer forma, e agora já era tarde demais. Com isso, milhares de pessoas se reuniram nos muros da fronteira, e por causa da confusão, os guardas do muro simplesmente deixaram eles passarem, inicialmente de maneira pacífica, mas mais tarde, no meio do entusiasmo, o povo começou a demolir o muro com martelos, e junto com ele, a divisão foi demolida. E em 1990, a Alemanha oficialmente voltou a ser um país só. A Alemanha Oriental estava bem atrás em comparação à Alemanha Ocidental. Então, de começo, isso foi um desafio para a nova Alemanha: equalizar o desenvolvimento dos territórios. E as empresas da Alemanha Oriental também não tiveram chance alguma, já que a Alemanha Oriental não estava pronta para essa mudança do nada. Mas, com investimentos maciços e reformas, a Alemanha conseguiu enfrentar isso. E no começo de 2000, ela já estava quase sem desigualdade. E em 2002, a Alemanha adotou o euro, protagonizando a União Europeia e virando a maior economia da Europa inteira. Com isso, a Alemanha, sem guerra alguma, atingiu seu antigo objetivo de supremacia na Europa. Teve algumas dificuldades no caminho da Alemanha, como a crise do euro e a Angela Merkel abrindo as fronteiras para os refugiados, o que causou divisão gigantesca no país. Mas nos últimos 20 anos, foi basicamente isso, e chegamos ao fim. O país que começou como tribos e virou uma das maiores potências que já existiu.